entre jogador e São Paulo, já um acordo verbal, e não é de hoje, já tem pelo menos aí 2, 3 dias que o São Paulo acredita e tem o sim do Marcos Leonardo, que no Brasil jogaria somente no São Paulo. Ele recusou abordagens do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, mais recentemente também do próprio Atlético Mineiro. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas informações do São Paulo, notícias, informações aí atualizadas. Marcos Leonardo, muito próximo aí de ser reforço do São Paulo para o restante dessa temporada. Eduardo Afonso trazendo aí informações atualizadas do São Paulo. Essa notícia que está deixando o torcedor muito animado na chegada de um reforço de peso do tricolor. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil. Você, torcedor tricolor, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, a cidade que você está assistindo esse vídeo, escreve aqui nos comentários. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar as principais informações do São Paulo. São aí, Edu, em relação a isso, e também, claro, a recuperar jogadores que estão contundidos. Tem a história do Mailton também, então tem bastante coisa envolvendo o bastidor do São Paulo, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Bem, vamos começar. São 3 dias de folga, domingo, segunda e terça. Quarta-feira à tarde, reapresentação do elenco. Só tem jogo dia 14, daqui a 14 dias, né? Contra o Botafogo, 5h30 da tarde no Morumbi. E depois, no dia 18, tem Libertadores em Quito contra a LDU. Bem, o São Paulo perdeu no Brasileirão uma invencibilidade de 8 partidas, porém continuou na mesma posição, 7º lugar. Só que agora está a 3 pontos do G6, manteve os 4 do G4, porque o Bahia também perdeu, e aumentou um ponto por líder, 15 pontos do Flamengo, 32-47, isso falando em Campeonato Brasileiro. Só que o objetivo do São Paulo no Brasileiro é garantir vaga na próxima Libertadores. Título mesmo, São Paulo pensa é no da Libertadores. Então, para essa sequência que vem, Bruno, tem muita gente chegando. Tolói e Mailton. O Mailton foi anunciado oficialmente, resolvido o problema do transfer ban com o Metalist. Hoje pela manhã foi anunciado, os dois serão apresentados, um na quinta-feira e outro na sexta-feira. Para o jogo do Botafogo vão voltar o Arboleda, uma chance do Marcos Antônio e o Alisson. Todos que estão entregues ao departamento médico. Só que o Luciano e o Bobadilha receberam o 3º amarelo e ficam fora desta partida. Lucas Moura, uma situação sempre muito importante. Passou pela artroscopia, só foi detectada uma fibrose. Essa fibrose foi retirada, foi limpo o joelho dele. Ele teve alta no sábado e já começou hoje a fazer tratamento aqui, retomou o seu tratamento. Se tudo correr bem, Bruno, pouco provável contra a LDU em Quito, dia 18, mas boas chances para o jogo da volta, dia 25, também contra a LDU, pela Copa Libertadores da América. São os reforços que vão chegar durante essa data FIFA, Bruno. Tomara, hein, Edu? Principalmente, claro, que o Lucas esteja recuperado para esse jogo de volta contra a LDU. Por falar em reforços, agora a gente conversa com o Bruno Andrade, porque o Bruno e o André Hernan trouxeram pra gente as informações envolvendo o técnico do Atlético, mas também, não é, Bruno, essa possibilidade do São Paulo em ter o Marcos Leonardo, e essa foi uma notícia importantíssima, surpreendente, porque é um grande jogador que está no futebol árabe, mas é isso, Bruno, pode e deve reforçar o São Paulo? Atualiza pra gente, bem-vindo ao Sport Center. Fala, Bruno. Fala, pessoal. É isso, o São Paulo continua muito otimista em relação à contratação do Marcos Leonardo. Entre jogador e São Paulo, já um acordo verbal, e não é de hoje, já tem pelo menos aí 2, 3 dias que o São Paulo acredita e tem o sim do Marcos Leonardo, que deixou muito claro, deixando o Al Hilal não indo para a Europa, no Brasil jogaria somente no São Paulo. Ele recusou abordagens do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, mais recentemente também do próprio Atlético Mineiro. Enfim, vários foram os clubes brasileiros que procuraram o Al Hilal, assim que o Al Hilal confirmou que não viria a inscrever o Marcos Leonardo na Liga Saudita, inscreveria somente na Liga dos Campeões da Ásia, e esse cenário, obviamente, que não agradava ao Marcos Leonardo, aos seus representantes. O São Paulo aguarda até o fim de hoje, no máximo amanhã, até por conta da questão da janela de transferências, o sim do Al Hilal, porque o Al Hilal deixou claro, não vai aproveitar o Marcos Leonardo, não vai inscrever o Marcos Leonardo. A janela na Europa, pelo menos nos principais palcos, fecha hoje, ou seja, não teria tempo hábil, viável, por Marcos Leonardo encaixar num grande projeto do futebol europeu. Entre aspas, sobra o Brasil, e no Brasil ele deixou claro, quer jogar no São Paulo, um empréstimo válido até dezembro, não teria um custo, ou seja,
não teria uma taxa de empréstimo, seria somente uma questão de pagamento dos salários do Marcos Leonardo. Essa questão é significativa, mas a informação que chega para a gente, não só para mim, mas também para o André Hernan, é que basicamente o São Paulo pagaria um preço simbólico para ter o jogador. A ideia passa que o Al Hilal assuma a totalidade do salário do Marcos Leonardo, que é alta, ele ganha mais ou menos ali 5 milhões de euros limpos por temporada, isso por mês dá mais ou menos 2,5 milhões de reais. Logicamente que o São Paulo não vai pagar isso, mas deixou claro que pagaria um valor simbólico, o Al Hilal abriria a mão do jogador e emprestaria ao São Paulo. Então continua, por enquanto, o São Paulo aguardando o sim do Al Hilal, o sim do jogador ele já tem, mas aqui pensando no seguinte, o Al Hilal não precisa do jogador, não vai inscrever o jogador, há sim uma expectativa muito grande, um otimismo muito grande para que o jogador reforce o São Paulo, volte ao futebol brasileiro, também por questões particulares. Não é somente uma questão tática, uma questão técnica. O Marcos Leonardo, por questões particulares, faz muita vontade, faz muita força para voltar ao Brasil, pelo menos até dezembro. Volta em janeiro depois para a Arábia Saudita e dali em diante tem tempo de sobra para ver se permanece no Al Hilal ou se é vendido depois para outro clube do futebol europeu, mas o caminho basicamente é esse. No Brasil, só o São Paulo, palavras do próprio Marcos Leonardo para o São Paulo. Bom, Bruno, obrigado, viu? Então, obrigado, claro, pelas atualizações, pela informação, mas por todos os detalhes também. Um abraço aí, boa sequência para você. Valeu, Bruno. Abraço, tchau, tchau. Cara, o São Paulo ganhou na loteria praticamente com essas informações que o Bruno conta pra gente. É um jogador que foi importante, a gente tá vendo aqui, né? O jogo dele contra o City no Mundial de Clubes. 2 gols. Mas tendo, não é, Mari? Então, como o Bruno contou, o empréstimo sem custo e com o Hilal ainda pagando a maior parte do salário, que é altíssimo. Pois é, um pagamento simbólico, né, ali do São Paulo. Nossa, é um baita negócio, assim. Porque se fosse assim, só paga o salário. Poxa, 2 milhões e meio é muita coisa. Exatamente, nunca é só o salário. Nem o salário você tem que pagar. Exatamente. Então, assim, melhor dos mundos, né, pro São Paulo. O Edu, um pouquinho antes, falou, né, sobre o São Paulo ter essa ideia muito clara de ir com tudo na Libertadores para conseguir o título de Libertadores, e eu acho que aí se coloca ainda mais, né, como um forte candidato, porque a gente está falando de um local, a gente estava até comentando, Jailson, né, de um setor ali que não tem concorrência, porque o São Paulo perdeu todo mundo, e a maneira do Crespo jogar no São Paulo, né, dando muito mais opções para os atacantes serem alimentados pelos lados, por dentro, jogando nessa linha de 5, né, ali na faixa de meio de campo e atacando com os alas, com os meias, Luciano num grande momento, então acho que tem tudo para dar muito certo. Olha o sorrisão do Viola. Precisa falar mais alguma coisa? Ele tá escondidinho ali, olha o sorrisão do Viola. Ele. Viola é o nosso câmera, né? Tá São Paulino, tá aqui, ó. Paulino, mas nem ele faria o que o Marcos Leonardo faz. Porque o Marcos Leonardo recebeu proposta do Flamengo. Ah, sim, verdade. Do Palmeiras. Não. Do menino Ney, também pra não voltar quer. lá pro Santos, também não. Ele quer dizer, ele recusou 3 clubes que têm bons argumentos para contratá-lo. Mas aí a questão é concorrência também, né? No São Paulo não existe, foi o que a Mari falou. Chega e joga. Chega e joga, ele é dono da posição, é o dono do lugar. Não tem resenha, não tem conversa. Verdade. Todo mundo perdeu, todo mundo se machucou ali na parte de frente ali do São Paulo. O São Paulo... ganhou na loteria, né? Ganhando na loteria. Realmente, se fechar, né? Se realmente concretizar essa vinda do Marcos Leonardo, que é um baita de um jogador. Até o final do ano não ruim. Importa, pô. Não precisa, importa, né? quer ganhar, não quer chegar na Libertadores. O acordo não sai caro, né? Não sai caro, Não, claro que não. sai caro. 4 meses maravilhosos pro São Paulo. Não, e outra, tiver, traz, depois, mas é que agora tem a outra competição aqui, não sei o quê, vai esquecendo, Isso. vai ficando. Assim, e impressionante como o Al Hilal se desfaz dos jogadores, né? Isso, Porque a gente tá falando do Marcos Leonardo e do Renan Lodge também, porque o Al Hilal também colocou o Renan Lodge no mercado, dois jogadores que se destacaram muito no Mundial de Clubes. Fora o Mitrovic também, que eles já tinham chutado o Mitrovic, enfim. E o Marcos Leonardo, que é novo ainda. Para o Neymar. Mas o Neymar teve a questão do Jorge Jesus fisicamente. O Marcos Leonardo foi destaque jogando. Ele e o Renan Lodge. O Malcom também, inclusive, é outro que os caras também não estão... Olha aí. Não estão com muita vontade de segurar. Bom, então a gente vai atualizando também no espn.com.br, tá? Agora tem o brasileiro... Muito bem, tá aí o Crespo falando, sentiu orgulho do time, achou que o time jogou bem, tarará. De fato, jogou bem o São Paulo, né? Sobretudo no primeiro tempo. Foi um jogo mais franco, assim. Teve chance, Rodriguinho bem, outros jogadores bem. Faltou aquela lapidada final para fazer gol. Aí não conseguiu, aí tomou o gol no segundo tempo. Olha que paçocada do Cássio, hein?
E aí acabou sendo derrotado. Tem outras questões fora de campo, que é o São Paulo contratou o Mailton, lateral da Chapecoense, e está aí sonhando, quem sabe, com o Marcos Leonardo, Arnaldo. Vamos lá, o mais fácil antes, o jogo, né? Eu acho que o Crespo, de fato, elogia a atuação do time, porque era uma... Assim como o Vessone falou, pô, o Corinthians está com quantas baixas o Corinthians tinha? No time, 5. Então, o São Paulo tinha talvez mais até titulares, mas eram 10 lesionados e o Enzo Dias suspenso. Então o São Paulo tinha bastante dificuldade e o Cruzeiro, eu estava na dúvida, decidiu repetir a escalação titular. Só não atuou o Christian, que não tinha condição. O resto ele decidiu, ele falou, o Leonardo Jardim depois do jogo contra o Galo, talvez eu preserve alguns jogadores. O Cruzeiro entrou com... Talvez tenha sido um erro, porque fisicamente o Cruzeiro não conseguiu repetir o que ele vinha fazendo no primeiro tempo, e o São Paulo sobrou. Agora, o São Paulo sobrou na estratégia, na construção, na defesa, mas quando você tem 10 menos, sendo que quase todos são concentrados no ataque, seus desfalques, e o lateral esquerdo é o terceiro, que é o caso do Patrick, e as bolas sobraram para o Patrick, coincidentemente, o acabamento teu vai ser deficiente, né? Então, na hora das conclusões, o São Paulo não conseguiu ser efetivo. E tomou o gol de falta, e já na metade do segundo tempo, a bola desvia no Alan Franco e mata o Rafael, que aliás fez uma ótima partida. O Cruzeiro melhorou muito no segundo tempo. E aí o que falta, quando ele fala o Crespo, eu acho que ele projeta um pouco o que vem por aí. Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro do Crespo, em nível de atuação, porque a gente sempre fala resultado, mas resultado e o desempenho do São Paulo no Brasileiro tem sido bom. Bom mesmo. É um time que dá pra... Pô, tem padrão, joga direito, constrói, fora de casa, dentro de casa. Mas se continuar sem os seus principais jogadores de ataque, vai ter sempre problema de acabamento. Não tem como, né? E no mesmo sábado, onde ele jogava, foi o dia que o Lucas fez a artroscopia no joelho, né? O Massim já falava, quanto tempo? Não vai fazer a operação? Vai fazer, fez a artroscopia. Em princípio, ele pode voltar em 3, 4 semanas, mas já vai ter passado possivelmente a eliminatória da Libertadores. O Oscar não se sabe quando vai voltar. O que a gente sabe é que o São Paulo não vai ter centroavante até o final do ano, porque os 3 têm ruptura de ligamento no joelho. Foi o Caleri, foi o Rian e foi o André. E aí entra na questão do Marcos Leonardo ou de uma contratação de um atacante até amanhã. O Marcos Leonardo não é jogador para o São Paulo hoje, certo? Né? Uma coisa seria contratar um jogador, como foi contratado o Dineno, como foi contratado... Olha ele lá, o Marcos Leonardo. Olha, com quem ele tá? Tá com o Massini do lado dele? Tá com o Vessone? Tá comigo? Com o Rivelino. Tá com o Sheik, né? 40 milhões de euros. Então assim, o Marcos Leonardo seria, para o São Paulo, o reforço ideal para uma posição ideal, mas talvez o jogador ideal. É um pouco demais para um time que está, né, com muitos problemas. Só que tem uma circunstância muito específica envolvendo esse jogador que pode até resultar nessa contratação. Qual é? Aí os gols dele no Mundial. Ele não foi inscrito pelo time dele na Liga Árabe, pelo limite de estrangeiros. Isso a gente sabe desde a semana passada. Ok. A partir daí, o que fazer? O São Paulo, apelando talvez ao... Isso aconteceu outras vezes, ao passado São Paulino dele, à família, ao pai, as fotos dele no Morumbi, etc., fez uma oferta dentro dos padrões do São Paulo para ter o jogador por empréstimo sem preço de direito fixado, porque o São Paulo jamais teria condição de fazer isso, até o final do ano para mantê-lo em atividade na vitrine. O jogador quer jogar no São Paulo, se for voltar para o Brasil. O Massini falou, o Palmeiras não fez oferta. Segundo o Danilo Lavera, deveria ter feito. O Flamengo fez. Né? E o Boto falou que o jogador quer jogar no São Paulo, se for jogar no Brasil. Então, um jogador de nível desse, ou do nível do Marcos Antônio, que tenha menos de 30 anos para jogar no São Paulo hoje, precisa querer jogar no São Paulo. Precisa ser um desejo dele. E é fogo isso, né, Tironi? Porque isso eu acho que é uma construção que é uma construção passada. A gente falou tanto do passado do Abel, isso é uma coisa
que geração anterior do pai do Marcos Leonardo, provavelmente fã da época do Tele, do glorioso época do Tele, manteve para o filho e para outra geração e tal. Mas que é uma coisa que se você não cultivar, não continuar ganhando, vai se perdendo ao longo dos anos, das gerações, né? Então, o Marcos Leonardo é o filho de uma geração Tele. Ah, mas aí, beleza, o Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, aceita receber o que o São Paulo tem para oferecer, abre mão do salário dele. Mas daí tem que combinar com os árabes, não tem que combinar com os russos. Os árabes têm que topar essa... E não é simples os caras toparem, certo? Porque eles, eu imagino que tenham até amanhã ofertas melhores do que as do São Paulo, né? Eu acho que, pelo posicionamento do Marcos Leonardo, é muito difícil que ele jogue em outro time do Brasil emprestado. Porque ele já se colocou até para o mercado, até para o Boto ele se colocou dessa forma. Mas nada impede que ele vá jogar em outro lugar do mundo. Uma oferta melhor. A nossa janela que vai fechar amanhã. Vários países ainda não é amanhã. Isso, ainda tem isso, né, Vessone? A europeia fecha hoje. A europeia dos principais centros europeus. Os principais centros hoje. A janela brasileira foi marcada para fechar no dia 2, porque os principais centros europeus fecham hoje, dia 1º. Isso. Então, em fechamento. Então, não é provável que o Marcos Leonardo, que saiu do Benfica para ir para a Arábia, tenha uma oferta boa da Europa. Mas em outros mercados... Rússia vai ficar aberto, México, enfim, tem outros países. Então, é isso, né? O São Paulo tem lá um pouco mais de 24 horas para tentar convencer. Eu só, assim, penso o seguinte. Quando você tem um plano A ideal, se você joga todas as suas fichas e fica apostando nele, você pode ficar sem o plano B e ficar sem ninguém. Porque agora tem uma situação. Se vier qualquer jogador que não Marcos Leonardo, vai ser inferior ao Marcos Leonardo, certo? Sim. Qualquer jogador dessa posição. Mas ao mesmo tempo, a hora que abre uma fresta dessa na janela, um cara com essa qualidade, com a possibilidade, o plano A vira um plano A que você tem que lutar muito por ele, né? Mas você pode correr o risco de ficar sem nada, né? Sem nada, né? O Mailton desenrolou, como você falou, foi anunciado há pouco. Acho que esse é também uma posição que o São Paulo só tem o Cédric ou o Mike Menino, e no esquema com 3 zagueiros faz muita falta um ala agudo. Ele vai ajudar o Mailton, sem dúvida, bate bem na bola, cobra falta, mas aí é um reforço do São Paulo. São Paulo 2025, estava na Chapecoense. O São Paulo foi buscar na Chapecoense via Metalista. Esse é um reforço. O Marcos Leonardo é uma coisa, um sonho. É que no caso, a posição do Marcos Leonardo, o plano B você já contratou, e o C, que é o Tapia e o Dineno. Esses já vieram desse nível. Sim. Então, já que você vai tentar e abriu a possibilidade do A, você tenta o A. É que assim, né, Vessone, acho que o André Silva, que começou o ano não como titular do São Paulo, reserva do Caleri, e que é um jogador que a torcida não morre de amores, ele estava fazendo um ano muito bom. O cara é artilheiro do time disparado no Brasileiro, artilheiro disparado do time na Libertadores. Então o André Silva faz falta, né? E aí você, com o Dineno, é uma outra coisa, ele até entrou contra o Cruzeiro. Dineno, aí você vai cruzar a bola, tá perdendo para ele cabecear. Ele tem presença de área, ganhou lá a cabeçada. Quase fez o gol, Quase fez o gol de cara. Essa jogada ele é forte, né? Mas é essa jogada. E hoje, para você ter o Luciano e mais alguém, já que você não conta com o Lucas e tal, o Crespo tinha ajeitado André e Luciano. Sem o André, ele jogou com Ferreirinha de atacante contra o Cruzeiro. Aí o acabamento, velho, com Ferreirinha, não é à toa que o Neto fez a brincadeira da aposta. O Ferreirinha nunca foi um definidor, né? Ao longo da carreira. Não vai ser esse ano que mesmo com boa fase, ele vai se tornar um definidor implacável. Ainda é um... Aliás, méritos aqui ao Vessone, que falou, olha, esses caras aí do mundo árabe, eles são meio loucos, capazes de liberar. Mas, como tudo no São Paulo, né, é bom ver se está dentro do plano de grana, se pode mesmo trazer o cara, porque... Seria o 9º reforço do ano, né, sem gastar com o diretor. Mas, Oscar, Enzo Dias, Cédric, Wendel, Dineno, Tapia, Tolói, Mailton, seria o 9º reforço da temporada, apesar de não ter direito econômico aqui, acho que nenhum deles. Se acontecer, ainda está no plano das possibilidades, muda bem o time, né? Melhora bem. Opa, coloca em outro lugar. É um jogador diferente.
e vai combinar muito com o jeito do São Paulo jogar. É um cara que consegue fazer as coisas bem feitas na definição ali como centroavante. É um jogador de muita qualidade, muita força física. É um jogador que muda, sim, coloca o São Paulo em outro lugar, em termos ofensivos, né? Agora, precisa ver, porque vai chegar, né? Tem data FIFA, como ele vai se adaptar, tudo isso a gente tem que colocar e dar uma relativizada. Mas em tese, sim, cara. O São Paulo cresce. Não deixa de lembrar do Amoroso, que chegou naquelas condições e tal. Então, vamos lá. Nossa, então, cuidado com o que você vai falar, porque estão falando, o Arnaldo é o mensageiro do caos, para ele nunca vai ser possível, é pessimista. Não, eu sou realista, cara. Eu não gosto de vender ilusão pro torcedor. Engraçado. Tô falando aqui que você é pessimista. Eu sei. Os caras gostam que você venda ilusão. Gosto. Gosto. Olha, gente, seria muito mais fácil para nós aqui. Ficar batendo bumbo, né? E aí, se não vem o Marcos Leonardo, aí os caras ficam... O São Paulo, sem o Marcos Leonardo, tá classificado na Libertadores, tá jogando bem. Vender ilusão... A galera adora mercado. E eu tô ressaltando que o moleque quer jogar no São Paulo. Isso é uma virtude da história do São Paulo e do moleque. O moleque quer jogar no São Paulo. Assim como o Marcos Antônio quer jogar no São Paulo. Agora não posso ficar vendendo ilusão, cara. Ele só vai jogar no São Paulo se ele topar, e ele tá topando, receber nada. Né? Receber um salário simbólico, o salário do André Silva. Né? Tá, simbólico é o nosso. Não, simbólico, estou dizendo assim, não é o salário do Lucas, não é o salário do Oscar, não é o salário do Caleri. Não, isso é verdade. Ele ganha mais que esses caras. Sim, mas então, essa é a composição, né, Vessone? Não sei, é essa a composição com os árabes. Beleza. Não tem o que fazer, aí lá é coisa de 5 milhões por mês, gente. Então, 4 milhões. Aí, sim. Aí é isso que é. Não, mas eu estou dizendo, vamos lá, para ressaltar o que o Marcos Leonardo está topando. Ele não está topando jogar no São Paulo pelo salário do Lucas e do Oscar, que foram formados no São Paulo. Eu volto pro São Paulo, beleza. Quanto que os caras... Não, é isso mesmo. Não tem como. Não tem como. Tem travas do FIDI. Exato. A entrada de salário do Marcos Leonardo, eventualmente, é o que tem de espaço na folha de pagamento. E é um salário, não é um salário dos principais, né? Então, mas esse é o Marcos Leonardo. Tem que ver o clube do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo já está fazendo todas as concessões possíveis para jogar no São Paulo, porque o cara quer jogar no São Paulo. Então, se ele vier, palmas para o Marcos Leonardo. É mérito dele, do esforço dele. Tá, mas peraí, não estou entendendo direito. Vamos lá. Diga. O São Paulo tem 10 para pagar para ele, certo? Para completar os 100, os outros 90 é o clube árabe que tem que pagar? Ou... Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que o topo... o clube árabe pode chegar assim, Bassini, você quer jogar lá no São Paulo por 10? Beleza, eu vou ficar 4 meses sem te pagar nada. Você vive com os 10? Não, então, é isso. Entendeu? Que a gente... Você sabe disso? Não, porque a gente não sabe quais as condições... Isso, entendi. Agora, o Hilal pode estar falando, eu não vou te cobrar R$1 São Paulo pelo salário, mas você vai pagar o salário dele. Mas você se vira, e aí ele tem que aceitar a condição do São Paulo. Ou o Al-Hilal fala, eu dou só metade do salário, aí ele vai falar, pô, porque a metade, se for metade do salário, o São Paulo não tem condição de pagar outra metade. Qualquer um no Brasil aqui. Então, exato. Ó, só um detalhe, em Riad, neste momento, são 8 da noite. Aqui, nós estamos no comecinho da tarde, lá já são 8 da noite. A janela nossa fecha amanhã, ou seja, o tempo lá tá mais curto do que as pessoas estão imaginando para mandar documentação, bater na CBF, enfim, tem toda uma situação. Lá já são 8 da noite. Falando nisso, o Andrés está no bid, tá? Entrou no bid. E a gente também não precisa correr contra o tempo, então vamos mostrar o que vem por aí no Band Esportes. É isso, torcedor tricolor, informações do São Paulo. Essa notícia que ontem, né, ganhou muita força ali a chegada do Marcos Leonardo no São Paulo. Muita gente trazendo aí a informação de que Marcos Leonardo e São Paulo ali entre os dois já está tudo certo, aí tem que resolver a questão ali com o Al-Hilal. O Marcos Leonardo que recebeu propostas também de outros clubes aqui no futebol brasileiro, Flamengo, o Atlético Mineiro também, hoje saiu a notícia. O Everton Guimarães, né, no jogo aberto, ele falou que o Atlético Mineiro também fez uma proposta aí tentando atravessar o negócio. Teve interesse também do Palmeiras, Flamengo. Mas o Marcos Leonardo, ele quer jogar, né? E no São Paulo ele chega para jogar ali, chegar, vestir a camisa e jogar
No Flamengo ia brigar por posição, no Palmeiras também brigar por posição. Atlético Mineiro não está num bom momento também. Acho que seria um negócio aí bem arriscado, né, para o Marcos Leonardo. São Paulo está ali na Libertadores e ele chegaria, né, para ser titular absoluto do time do São Paulo. Uma posição ali muito carente, já que os atacantes, né, o Caleri, André Silva, até mesmo o garoto ali se lesionou, né? Era a opção também. E o Marcos Leonardo do São Paulo chega para jogar. Ontem, no vídeo que eu postei aqui no canal, o Elias Júnior falou que o salário do Marcos Leonardo era em torno de 5 milhões mensal, mas pelo que o pessoal da ESPN falou, né, 2 milhões e meio, alguma coisa assim. Mas aí o Al Hilal vai bancar, pelo que a gente está acompanhando, né? O São Paulo é claro que vai arcar aí com um pouco também, mas o Al Hilal vai bancar ali, pelo que a gente está acompanhando, né? A questão do salário. A gente tem que esperar para ver, né, o que vai acontecer. Mas a verdade é que seria um baita reforço para o São Paulo. O Arnaldo um pouco mais pessimista em relação à chegada do Marcos Leonardo. O torcedor São Paulino está aí na expectativa e aguardando ansioso, né? Tem pouco tempo, a janela já vai fechar, mas é aguardar e ver o que vai acontecer. Aqui no GE, né, tem até uma matéria falando sobre o Marcos Leonardo aí. Alinhado com o Marcos Leonardo, São Paulo corre para ter aval de clube saudita e contratar reforço. Aqui a matéria no GE. Bora dar uma lida aqui e ver o que está faltando aí, né, para o São Paulo oficializar aí, quem sabe, né, a contratação do Marcos Leonardo. Atacante busca liberação do Al Hilal para reforçar o tricolor, que tem pressa. Janela de transferência fecha desta terça-feira. Aqui o início da semana será decisivo aí para o São Paulo transformar em realidade o desejo de contratar o atacante Marcos Leonardo. Na véspera de fechamento da janela de transferência desta terça-feira, o tricolor ainda aguarda uma liberação do Al Hilal para avançar nas negociações. O aval dos árabes é o principal empecilho neste momento para que Marcos Leonardo jogue no São Paulo. A seu favor, o tricolor tem aí a vontade do centroavante de 22 anos que quer jogar no Morumbi até o fim do ano, né? O Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, é um desejo dele, né? Já deixou claro, e pelo que a gente está acompanhando, até o André Hernan também falou que entre São Paulo e o Marcos Leonardo já está tudo acertado. Agora tem que resolver ali as questões com o Al Hilal, que é o dono do jogador, né? E agora é o São Paulo chegar a um acordo com o Al Hilal. A negociação é para que Marcos Leonardo reforce o elenco do São Paulo até final de 2025, ou seja, um contrato curto por empréstimo de 4 meses. Para o Al Hilal também seria um bom negócio, né? Uma visibilidade que tem, né? O Marcos Leonardo jogando aqui no futebol brasileiro, no São Paulo, um grande clube que está disputando a Libertadores, seria também um bom negócio para o Al Hilal. Um contrato curto de 4 meses, ele fazendo muitos gols aí no São Paulo, com certeza o Al Hilal vai receber propostas de outros clubes ali quem sabe, do futebol saudita, até mesmo do futebol europeu. E já que é um jogador muito jovem, né, 22 anos, aguardar e ver o que vai acontecer, mas seria uma excelente contratação, um baita reforço para o São Paulo, reforço para chegar ali, jogar e o São Paulo brigar pelo título da Libertadores. O jogador não será inscrito no Campeonato Saudita por causa do limite de estrangeiros, portanto a vida para o Brasil evitaria um período de inatividade do atleta. Atualmente a Federação Saudita permite que os clubes tenham até 10 jogadores estrangeiros, sendo que apenas 8 podem ser relacionados para cada partida. Além disso, 2 desses atletas devem ter nascido a partir de 2003, que é o caso de Marcos Leonardo. Outra questão também com o Marcos Leonardo, com certeza ele quer jogar a Copa do Mundo, né? Jogar pela seleção, e aqui no Brasil ele ficaria mais próximo da seleção, então seria uma ótima escolha ele vir jogar no São Paulo. Mas é aguardar, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like vai estar fortalecendo. Caso se concretize mesmo aí essa chegada, vai ser um baita reforço, um grande atacante, né, para o São Paulo. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.